Olá, olá, querida Mãe pela Graça. Estamos aqui num episódio especialíssimo da nossa série Orar, com uma convidada assim que já faz tempo que eu queria ter ela aqui no podcast. Estava só esperando o momento certo e chegou esse momento, que é a Vanessa Belmonte. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada, Jay. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ai, gente, eu fiquei tão feliz que deu certo e eu conheci a Vanessa pessoalmente recentemente. Quando que foi? Foi junho? Junho. É, né? Eu fui num retiro de mulheres e a Vanessa foi uma das preletoras. Sempre uma bênção te ouvir, querida irmã. Obrigada, viu, pelo teu trabalho, pelo teu serviço. Eu sei que você se dedica tanto e tem sido uma bênção poder aprender com você. Obrigada demais, Jay, pelo carinho. Também fiquei super feliz de te conhecer sua mãe, sua irmã. Foi um tempo muito gostoso lá. É, agora minha irmã é quase sua vizinha, né? Pois é, então, tá. Daqui a pouco eu tenho que chamar ela para tomar um café e comer pão de queijo aqui em casa. Ai, que delícia. Ela tá amando essa hospitalidade mineira. De vez em quando tá postando foto de pão de queijo aí. Isso mesmo. Que delícia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre oração, mas antes de entrar nesse assunto, eu queria que você contasse um pouco mais sobre você, do teu trabalho, né, da tua família, do teu ministério e como que esse tema das disciplinas espirituais entrou na sua vida, Vanessa. Eu tenho essa curiosidade de saber também. Conta pra Pois é. gente. É até difícil, né, de explicar direito isso, porque comigo funciona muito assim. As coisas que eu acabo estudando e que se transformaram em palestras ou livros, não foram muitas coisas assim, ah, quero estudar tal coisa, vou escrever sobre isso. Geralmente eram coisas que eu estava precisando aprender, processos que Deus estava conduzindo na minha vida mesmo, e que até para eu entender melhor eu acabava escrevendo, organizando essas ideias e compartilhando com as pessoas e convidando pessoas para pensarem junto comigo, né? E aí isso vai crescendo, vai se desenvolvendo, se aprofundando e chegou realmente nesse material hoje, né, que é o box das disciplinas. Bom, eu sou do Paraná e moro em Belo Horizonte, já tem acho que 18 anos, então quase uma mineirinha. Eu sou formada em administração, mas sempre trabalhei na área de gestão educacional, então eu sempre tive nesse ambiente das escolas, das universidades, cursos. Então, eu sempre gostei muito dessa parte educacional. Depois eu fiz o mestrado em educação e comecei a dar aula na universidade também, para o ensino superior, pós-graduação. E hoje, então, eu trabalho muito com essa parte educacional na área de formação espiritual também, né? Eu coordeno o curso de teologia do Labri, hoje é um curso online. Também estou envolvida no Ministério do Labri Brasil, que é herdeiro, né, do Francis Schaeffer, que tem a ver com a gente ajudar as pessoas a perceberem a realidade de Deus em todas as áreas da vida. E tem várias atividades, né, que o Labri desenvolve. Também trabalho na Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, coordenando os cursos e atividades relacionadas a integrar essas áreas, né, da fé e das ciências, que também tem sido incrível. Sou da Igreja Esperança, aqui em Belo Horizonte, onde eu também ajudo em alguns ministérios lá relacionados à parte de formação espiritual também. E sou casada há 2 anos, moramos então aqui em Belo Horizonte e estamos orando pelos nossos filhos. Olha que Em bênção. breve, se Deus quiser, nós também vamos ter essa experiência daí da família com os filhos. Que Porque é legal. sempre um desafio, né? Quando eu Uhum, falo sobre esses assuntos, surgem essas experiências relacionadas com os filhos, né? Falar, uhum, olha, isso eu ainda não sei dizer, não posso te falar por experiência própria, né? Mas vamos uhum, conversar sobre isso. uhum. Bom, e sobre a minha experiência com as disciplinas, eu acho que o Labri, quando eu me engajei com o Labri há 16 anos atrás, isso eu acho que ampliou bastante essa, essa realidade, né, de Deus presente agora em tudo que eu faço. Porque eu acho que a gente sempre tinha essa tendência de separar as coisas ordinárias da vida, assim, e as experiências espirituais da oração, da leitura bíblica. Então, o Labri, eu acho que foi muito importante para trazer essa realidade integrada, né, que é uma das coisas que a gente fala muito lá. Mas, no ano de 2017, eu conheci o pastor Ricardo Barbosa, que é pastor lá de Brasília, que desenvolve um ministério muito importante
junto com outros pastores, que é o Grão de Mostarda. E lá eles trabalham especificamente as disciplinas espirituais. Eles têm esse programa de 3 anos, que é o Grão de Mostarda, e o pastor Ricardo Barbosa desenvolve um programa menor de 2 anos, que é o Projeto Emaús. Então eu tive o privilégio de fazer esse projeto com ele, participar, né, desse estudo com ele do Projeto Emaús, durante 2 anos, que foi 2017 e 2018. Foram 3 encontros presenciais por ano, em Goiânia. Eu fiz em Goiânia, ele tinha turmas em Brasília e em Natal na época. E em cada retiro presencial nós trabalhávamos uma disciplina espiritual diferente. Então, bem fundamentado nos trabalhos do Richard Foster, do Dallas Willard. Uhum. Então, o Ricardo Barbosa, junto com esses outros pastores, né, que é o Ziel, o Valdir Sternagel, o Osmar, eles acho que são os papas dessa área de disciplinas Uhum. espirituais no Brasil. Que Fazem um bênção. trabalho incrível. E foi muito impactante para mim esse conhecimento, sabe? Através dessa experiência com eles. Uma imersão nas disciplinas. E, ao mesmo tempo, exercitando isso através da Lécio Divina, do silêncio, da solitude. Então, eram momentos, assim, não de palestras de conteúdo, mas de imersão nas disciplinas mesmo. Uhum. E aí, depois desses 2 anos caminhando com o pastor Ricardo nesse projeto, eu comecei a estudar isso mais a fundo e incorporar isso na minha vida pessoal, na minha família. Na época, né, eu era solteira ainda, morava com a minha mãe. Comecei a fazer jornadas devocionais na minha igreja, ensinando disciplinas para o pessoal também, convidando as pessoas a participarem disso. E incluir esses momentos de jornada devocional, silêncio, meditação, nos retiros do Labri também. Uhum. A gente tinha um foco maior em palestras e debates, né? E aí a gente também inseriu esse momento de oração, meditação, leitura da Bíblia. E aí veio a pandemia. Então, em 2020, enfim, todos aqueles desafios relacionados Uhum. com essa realidade da gente não poder mais se encontrar pessoalmente, os cultos terem ficado online, Uhum. enfim, os distanciamentos e tudo aquilo. E aí o meu pastor, o pastor Guilherme de Carvalho, na época, ficou muito preocupado da gente fazer algo para encorajar as pessoas a lerem a Bíblia, orarem, meditarem. E realmente os números falam que nesse período diminuiu muito o engajamento das pessoas com a oração e a leitura bíblica, justamente Uhum. por não estarem mais expostas naquele ambiente que encorajava isso, que eram os cultos presenciais. E aí nós então desenvolvemos um podcast com tinham episódios diários, de segunda a sábado, aonde nós líamos a Bíblia juntos, fazíamos uma oração. Então era uma coisa muito simples, a gente seguiu o plano do lecionário, né? As Uhum. leituras do lecionário do dia. Montamos uma equipe, acho que tinha umas 15, 20 pessoas envolvidas. Cada um fazia a leitura do dia, escrevia, né, um comentário que ele lia no podcast e fazia uma oração. Era algo muito simples, convidando as pessoas para meditarem e orarem. E aí, então, eu pensei, por que não falar das disciplinas também? Aí, Uhum. geralmente, no sábado, o episódio de sábado, eu trazia uma disciplina espiritual. Aí foi assim que eu elaborei essa estrutura, escolhi 15 disciplinas, e ao longo, então, de 15 semanas, eu falei sobre uma disciplina de cada vez. Um textinho simples, dando Uhum. o que era aquela disciplina e como as pessoas podiam incorporá-la na sua rotina. Aí as pessoas começaram a gostar muito, me dar feedbacks positivos e falar assim: ah, por que você não disponibiliza esse texto por escrito, né, que você falou no episódio? Aí são esses textos que estão no meu site hoje, que tem lá a série de 15 disciplinas espirituais. É o texto que eu li no podcast, que eu preparei para o podcast, com mais algumas alterações. Aí então eu comecei a receber muito feedback de muitos pastores, pessoas que começaram a imprimir esses textos ali que estavam no site, fazer tipo uma apostila e usar como texto de estudo bíblico com os grupos de jovens, grupos de mulheres, EBDs, pessoas que estavam levando essa temática das disciplinas espirituais para suas igrejas, né? E aí o pessoal começou a falar, por que você não faz um livro sobre isso? Por que você não faz um livro sobre isso?
enfim, eu continuei estudando e praticando e experimentando isso em todos esses contextos, né, na minha casa, na minha igreja, no Labri, com os meus amigos. E aí isso foi crescendo e se transformou nesse box das disciplinas espirituais Uhum. Vida com Deus, que é formado por 3 livros, Ó, que eu vou até para quem tá no YouTube já pode olhar aqui, ó. é, Essa coisa linda. São 3, um tá aqui fora. Quem não tá no YouTube, depois procura lá que vocês vão achar no site da Amazon, da Purpose. E é pois é, lindíssimo, lindíssimo. pois é. Então são essas 15 disciplinas que foi Uhum. esse embrião lá nesse podcast em 2020, só Uau. que aí ampliado, com mais conteúdo e com mais exercícios. Então, Uhum. até quando a Thomas Nelson conversou comigo pela primeira vez para a gente transformar esse material num livro, eu comentei com eles que eu não queria simplesmente um livro-texto, como é o Celebração da Disciplina, por exemplo, do Richard Foster. Um livro onde você lê sobre as disciplinas. Eu queria que fosse um devocional mesmo, um material que Uhum. você pode, que te leva para a Bíblia, que faz você abrir a sua Bíblia do lado do livro, que tem espaço para você escrever, que faz você parar, refletir sobre aquilo, te leva para outros textos bíblicos, linkar com outras disciplinas, sabe? Tem Uhum. espaço para você refletir, para você meditar. E aí, quando a Purpose entrou, né, nessa parceria, trazendo essa expertise dos journals que eles já têm, né, Uhum. esse cuidado estético e de diagramação tão bonito que eles fazem. Aí virou isso, virou esses livros com espaço para escrever, com Uhum. versículos, com frases destacadas, com toda a estrutura do livro é para você ter pausas, para mergulhar naquelas disciplinas e com orientações e dicas práticas para você incorporar isso para o seu contexto, né? Uhum. Então, assim, tentando resumir, que eu já falei demais, foi mais ou menos isso a trajetória. Nossa, isso é muito. E é gostoso de ouvir isso, assim, porque a gente vê que é algo aprendido, praticado, né? E que daí então é transformado em um material de ensino, né? Para que nós também possamos aprender e praticar. E isso é muito legal. A gente percebe isso na leitura do livro, né? De que não é algo feito em um ano, né? Como você falou, é algo feito ao longo de muitos anos, né? Primeiro aprender a viver essas disciplinas e então conseguir transformar isso nesse material. E eu estava falando para Vanessa até antes da gente começar a gravar, né, Eva, que tô fazendo os livros, mas assim, tô fazendo a passos de tartaruga porque é bom fazer devagar, não é nem assim aquela coisa, é muito corrido, tem muita criança, não tem tempo. É aquele momento que eu paro assim e falo, cara, agora eu vou fazer só um pedacinho aqui, só um pouquinho, não tenho pressa de ir para a próxima disciplina, né? Claro que eu tô me debruçando mais no tema da oração no momento, né? Que a gente está trabalhando com isso, e porque eu preciso na minha vida. Mas é gostoso fazer devagar mesmo, assim, né? Então, às vezes, eu sei que as ouvintes às vezes olham e falam assim: nossa, um box com 3 livros, eu vou gastar dinheiro com isso, quando que vai ficar na estante? Não vai, gente, porque é o tipo de coisa que é para pegar e usar, sabe? É uma ferramenta, além de ser um material de aprendizado, é uma ferramenta para a gente conseguir colocar em prática, né? Aquilo que a gente está aprendendo. E tá assim, parabéns, Vanessa, eu tô apaixonada por esse material. E recomendo, gente, recomendo muito, ouvintes, vão atrás desse material, é um investimento aí que vai ser uma bênção para a família de vocês. E agora vamos entrar diretamente na disciplina em questão aqui, né? Você tem 15 para falar, mas hoje a gente vai falar só de uma. E vamos falar então de oração. Eu queria, assim, a pergunta super geral, mas que eu acho que dá um bom começo aqui para a nossa conversa, de o que seria a oração como disciplina? Que a gente sabe o que é orar. Orar é falar com Deus, né? Mas o que é a oração como disciplina, Vanessa? Sim. Eu acho que ao longo da história, esse termo, né, acabou sendo desenvolvido das disciplinas espirituais e talvez passe algumas ideias que talvez seja interessante esclarecer, né? E é bom a gente conversar sobre isso. Então, primeiro passa uma ideia de uma coisa muito rígida, muito rigorosa, muito formal. E Uhum, não é isso, né? Não é isso mesmo. Especialmente porque está relacionado com hábitos de um relacionamento com Deus que é pessoal. uhum,
E aí, e um outro termo é o espiritual, porque daí dá uma ideia de coisas muito abstratas, distantes, feitas assim no espírito, que não envolvem o nosso corpo. Então já é uma outra coisa que eu acho que é importante esclarecer desde o início. Então as disciplinas espirituais são hábitos que a gente desenvolve na nossa vida prática, no dia a dia, e que vão usar todo o nosso corpo. Então, são hábitos que têm a ver com o que a gente enxerga, com o que a gente lê, com o que a gente ouve, com o que a gente pensa, projeta, raciocina. Tem a ver com os lugares que a gente vai, tem a ver com o nosso corpo, quando a gente se levanta, se dedica em algo, faz algo, gasta energia. Tem a ver com sentimentos, tem a ver com processamento de emoções, tem a ver com decisões, com escolhas. Então, as disciplinas espirituais, elas são hábitos práticos do nosso relacionamento diário, momento a Uhum, momento com Deus. uhum, Então, a oração, como uma dessas disciplinas, como um desses hábitos, se refere a um aspecto desse relacionamento com Deus. Eu gosto muito de dar o exemplo de um relacionamento entre marido e mulher mesmo, por exemplo. uhum, Você vai virar e vai falar assim: abraçar o meu marido, ou o marido, abraçar sua esposa é parte, é algo que ele tem que fazer, é algo que a esposa tem que fazer para desenvolver uma intimidade, um relacionamento com seu marido. Então, é uhum. um hábito que você tem que incluir aí na sua rotina. É uma disciplina importante para o seu casamento ser bem sucedido. Se você fala assim nesses termos, parece uma coisa tão formal, né? Tão, Uhum. nossa, eu tenho que ser obrigada a abraçar meu marido. Ou Nossa, tipo, ele só me abraça porque é obrigado. porque é uma disciplina que ele Uhum, tem que fazer, uhum, porque ele casou comigo e ele não pode esquecer disso, né? Que ele casou uhum, comigo e que uhum, é parte desse contrato de casamento que ele tem que me abraçar. uhum, Então, as pessoas reduzem as disciplinas nesse entendimento, entende? uhum, A, com relação a Deus. E aí eu acho que fica muito limitado. Tipo, eu tenho a minha vida, eu tenho a correria, eu tenho todas as demandas, eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho projetos, eu tenho igreja, eu tenho um monte de coisa. Mas aí eu tenho que lembrar que eu tenho que orar. Lembrar que eu tenho que uhum, parar e ter um momento de oração com Deus. Porque eu sou cristã e eu tô nesse relacionamento com Deus, né? Eu tenho uma aliança com Deus. Jesus me salvou, então eu tenho que praticar as disciplinas. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. Mas, nossa, hoje está tão corrido e Deus vai entender se não der tempo. uhum, Eu tenho uma amiga que, quando ela se casou, ela virou um dia, no momento que a gente estava conversando, e falou assim: Nossa, tá tão pesado coordenar o casamento, né? Organizar todas as coisas, que eu não tô tendo tempo para orar. Mas Deus entende. uhum, Então, as pessoas veem a disciplina desse jeito, uhum. sabe? É algo que tá lá, mas que eu posso ignorar se não der tempo, É um item de uma lista, e né? que não faz parte das Uhum, outras coisas que eu faço na minha lista. Não faz uhum, parte, não está integrado com as outras coisas. Então, quando uhum, eu falo da disciplina espiritual, a gente simplesmente nomeia alguns hábitos e organiza isso, né? No meu caso, por exemplo, eu fiz uma lista de 15 disciplinas, mas cada autor traz outras, não é uma lista fechada. Mas isso são hábitos que deveriam ser parte natural e constante do nosso relacionamento com Deus. Ou uhum. seja, eu deveria incluir naturalmente na minha rotina, no meu modo de viver a minha vida, momentos para eu conversar com o meu Senhor, momentos para eu me aquietar diante dele, para ouvi-lo, para escutar a palavra dele, para Uhum. conversar com ele sobre essa palavra. Isso não deveria ser algo mecânico, formal, distante. Por quê? Trazendo de volta para a ilustração do casamento. Porque é um relacionamento pessoal, é uma aliança íntima, sabe? É alguém que está comigo o tempo todo. Não só porque ele é espírito e está em todo lugar, me vendo, mas porque Jesus Cristo, quando subiu aos céus, derramou seu espírito sobre nós. Uhum. Então, o Uhum. Espírito Santo habita em nós. Então, eu estou mais perto Uhum. de Deus do que eu estou de você, entendeu? Uhum. Acho que a Uhum. gente está distante, né? Mas sei lá, tipo, o meu amigo do meu lado, meu marido Sim. que mora comigo, Uhum. nós estamos mais perto de Deus do que nós estamos de qualquer outra pessoa que pode estar presencialmente na nossa frente. Então, respondendo sua pergunta,
Uhum. Ter a oração como uma disciplina é simplesmente perceber o privilégio que é nós termos relacionamento diário, momento a momento com esse Deus que é tão grande, tão maravilhoso, mas ainda assim se faz presente para nós, se faz acessível. Uhum. Um Deus que deseja conversar conosco, um Deus que cria homens e mulheres com essa capacidade de ter linguagem. Eu não sei se vocês já Hum. pararam para pensar sobre isso. Por que que você ensina seus filhos a ler, a escrever? Por que que a gente tem alfabeto? Por que que a gente tem linguagem? Por que que a gente tem essa capacidade de se comunicar dessa forma tão mais estruturada do que os outros animais? Porque Deus decidiu criar seres à sua imagem e semelhança que pudessem se comunicar com Ele. Deus Uau. decidiu Uhum. criar homens e mulheres que pudessem conversar com ele, com quem ele Uhum. pudesse falar, a gente pudesse entender, a gente pudesse responder, sabe? Sim. Gente, isso é tão surreal. É, Toda vez que é. eu lembro disso, isso assim, é muito grande, entende? Uhum. Eu Uhum. não aprendo a falar, a processar ideias, argumentos, a prestar atenção, responder ao que você está falando comigo aqui, simplesmente para eu trabalhar, estudar, ter um certificado, conseguir um emprego e pagar meus boletos. A gente faz isso para se comunicar com Deus. E claro Uau. que Uhum. para nos comunicarmos com Ele, Ele também criou essa capacidade de nós nos comunicarmos uns com os outros, Uhum. Uhum. e sermos família, e sermos igreja, e sermos povo. Então, Sim. a oração é essa disciplina. A oração é esse hábito que faz parte do nosso dia a dia, porque a gente está se comunicando o tempo todo. Uhum. Então, é uma Uhum. disciplina que nos chama para essa realidade de que nós podemos e devemos, porque Deus deseja que a gente faça isso, nos Uhum. comunicar com Ele, que é o nosso Senhor e que caminha conosco todos os dias, lado a lado com a gente. Que lindo pensar assim, né? Até pensando em linguagem, falar, né? Nós mães estamos sempre ensinando muito sobre isso para os nossos filhos, né? O que se fala nessa situação, o que que não se fala, como que responde, né? A gente está sempre ensinando palavrinhas e muitas mães trabalhando para alfabetizar os filhos. Aqui em casa a gente faz criação bilíngue, então daí tem toda essa coisa de a linguagem aqui em casa está sempre em pauta, né? Que gostoso poder lembrar de que o objetivo final de tudo isso é realmente que os nossos filhos conheçam ao Senhor, né? E que possam se relacionar com Ele, que sejam alfabetizados e que a maior recompensa seja ler a Bíblia, né? Que saibam falar para poder falar com Deus e se relacionar com esse Senhor. Que coisa linda essa perspectiva, Vanessa. Agora, quando a gente fala assim de disciplina espiritual na vida cristã, eu sei que muita gente torce o nariz, assim, porque a gente corre o risco mesmo de resvalar no legalismo, né? Eu já resvalei no legalismo, eu já contei, né? Os ouvintes sabem, eu era muito legalista. Antes de me tornar mãe, a maternidade foi usada pelo Senhor para quebrantar meu coração, assim, sabe? E realmente viver pela graça do Senhor, né? E só que esse legalismo era muito justamente disso, né? De tipo, eu tinha como cumprir a minha checklist, né? Eu conseguia separar um momento tal para orar, eu conseguia sentar tanto tempo, mais de 1 hora por dia com a Bíblia, né? Eu conseguia fazer todas essas coisas, e claro, coisas maravilhosas, coisas benéficas, mas muito mecânicas, né? Muito se não for daquele jeito, não dá, né? Se tem que ser daquele jeito. Aí quando não dava para ser daquele jeito, então não dá, né? Aquele meme, não faço aquele exercício porque eu não tenho short rosa, né? Não, não vou fazer meu devocional porque alguém vai me interromper, porque eu não consegui dormir essa noite, enfim. Aí eu percebi o quanto eu era legalista nessas disciplinas espirituais. E o Senhor foi transformando a minha vida, graças a Deus por isso, né? Então, como que a gente pode sair desse ciclo? Porque eu acho que daí o ciclo que se forma, Vanessa, e eu percebi isso por um tempo na minha vida, é assim: se eu não consigo fazer daquele jeito certinho, legalista, então eu não vou fazer. E daí eu falo, não tem problema, Deus entende, igual você deu o exemplo da sua amiga, né? Deus entende a minha estação atual, né? Eu não tô conseguindo e tudo bem, não tem problema. Então, eu não vou virar aquela legalista de novo. Aí você fica nesse ciclo, sabe? Parece uma luta de deixar pra lá ou fazer de um jeito que não cabe mais
E daí você fica nessa tensão, assim, como que a gente consegue sair desse ciclo e entender que isso pode fazer parte da vida que eu vivo hoje aqui? Pois é, eu acho que esses extremos e essas distorções são naturais, né? Enfim, fizeram parte de toda a história da igreja. A gente vê isso quando a gente estuda as disciplinas, como as disciplinas foram sendo pouco a pouco distorcidas e às vezes algumas até retiradas da vida da igreja, do povo cristão, por causa desses exageros e dessas distorções. Uhum, Eu acho que para evitar isso, a gente tem que entender o propósito e tem que sempre uhum, trazer para o relacionamento pessoal. Porque se você achar uhum, que o relacionamento com Deus é algo mecânico, você vai tender a praticar as disciplinas de um modo mecânico. Então, sei lá, se eu, é, especialmente pessoas que às vezes não têm um conhecimento de Deus direito, ou aqui na nossa realidade brasileira tem um sincretismo religioso muito misturado, né? As pessoas querem Deus como um amuleto da sorte. uhum, As pessoas não acreditam em nada da Bíblia, não conhecem a Bíblia, mas, eu quero que você ore por mim. Por quê? Porque eu acredito nessa coisa mágica da oração, assim, uhum, mística, entende? Então, tudo isso eu acho que interfere nesses extremos e numa prática distorcida das disciplinas, sabe? uhum, Se eu não conheço a Bíblia, eu não conheço o Senhor, eu não participo de uma igreja saudável que ensina essa palavra, muitas pessoas vão ter essa visão mística de Deus. É claro que Deus existe, eu quero que alguém ore por mim, eu quero que ele me abençoe, eu quero uma palavra. E aí as pessoas veem a Bíblia como essa palavra mágica, que você pega um versículo isolado simplesmente para te abençoar, as e vê caixinhas de de provérbio. provérbios. Uhum, E vê a oração como essa palavra mágica que, se alguém orar por mim, aquilo vai acontecer. Então, eu uhum, acho que essa distorção, esse erro, está muito vinculado com a nossa idolatria, a falta de uhum, conhecimento de quem Deus é. E essa mistura de ideias espirituais, religiosas, místicas, né, nesse sentido, e você põe Deus nesse meio aí. Então, uhum, muitas pessoas vão praticar as disciplinas dessa forma, mística, totalmente desvinculada do Deus que é Pai de Jesus Cristo, revelado nas Escrituras. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E, para isso, a gente tem que estudar a palavra de Deus com atenção, tem que estar envolvido numa comunidade de fé que estuda essa palavra, que caminha junto, né? uhum, O erro já do perfeccionismo, eu acho que já é algo mais simples e mais fácil até de lidar, entende? Porque, enfim, são pessoas aí que já têm uma facilidade para disciplina, são pessoas organizadas, que gostam de proteger momentos, né, na agenda para estar com Deus. E isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas quando a rotina muda, quando nasce o filho, quando você fica doente, quando você muda de cidade, enfim, quando acontecem imprevistos e situações, às vezes até maiores, que atrapalham a nossa rotina, isso bagunça a nossa organização e aí a gente não uhum, consegue ter aquela mesma dedicação de antes. Aí, nesse caso específico, eu acho que é simplesmente você lembrar que, de novo, é um relacionamento pessoal. Então, quando você tá. Como é o seu relacionamento com o seu marido antes de vocês terem filhos? Era de um jeito, o tempo que vocês uhum, passavam juntos, sei lá, as noites que vocês ficavam juntos e faziam algo especial para estarem juntos, ou a disponibilidade de saírem só os dois e poderem se dedicar um para o outro somente. uhum, E aí, quando nascem os filhos, é diferente, entende? uhum, Porque, enfim, você não vai ter mais aquela mesma disponibilidade, talvez, de estar a sós com seu marido como você tinha antes. Você vai ter que proteger momentos com mais intencionalidade e esperar os filhos crescerem um pouquinho, talvez, né? Porque com um bebezinho talvez é impossível deixar ele com alguém. Mas ainda assim, ele é seu marido, ainda assim vocês se relacionam, ainda assim vocês conversam, ainda assim vocês se abraçam, ainda assim vocês têm tempo um para o outro, entende? uhum, Então é a uhum, mesma coisa. Mudam fases, mudam contextos, há imprevistos, mas ainda assim Deus está comigo todos os dias. Ainda assim eu posso conversar com Ele. Então, é necessário abrir mão de um ideal de como eu devo passar esses momentos com Deus. E aí eu lembro sempre do que a Edith Schaefer fala, né, a esposa do Francis Schaeffer, que fundou o Labri. Ela tinha um jargão assim que ela falava em todos os livros dela.
Se você buscar a perfeição ou nada, você sempre vai ficar com nada. Uhum. E isso é para Uhum. tudo, especialmente na vida familiar, que ela falava muito sobre a vida em família. No livro O que é uma família, ela fala isso várias vezes. Então, se você buscar perfeição ou nada no seu relacionamento com Deus, você vai ficar com nada. Porque Nossa, muito. para você não é suficiente orar enquanto eu estou preparando o café da manhã da minha família, eu tenho que ter aquele momento com a Bíblia aberta, com as minhas canetas, com o meu livro, Com a vela. vela acesa, meu caderninho para eu registrar e tudo. Se isso é o momento perfeito, mas eu não tenho isso, então eu vou recusar até ter os momentos mais comuns e simples, que é orar e conversar com o Senhor enquanto eu estou lá preparando o café da manhã da minha família, enquanto eu estou me deslocando para o supermercado, enquanto eu Hum, estou, sei lá, se você trabalha fora, enquanto eu estou no meu deslocamento para o meu trabalho. É, conversar com o Senhor, orar é em todo momento, em todo lugar, sabe? uhum. Nós estamos o tempo todo pensando em algo. E a oração nada mais é do que eu pensar em conversa com o Senhor. E aí eu posso, em silêncio, mesmo num metrô cheio de gente, num ônibus cheio de gente, mesmo na minha casa, com as crianças à minha volta, fazendo barulho, conversando comigo, com as interrupções, como você falou. Uhum. Esse é um outro erro que tem a ver com uma ilusão que a gente constrói na nossa mente de que para dar certo tem que ser o jeito ideal, o jeito perfeito. E como esse jeito ideal nunca acontece, ou acontece cada vez mais raramente, aí a gente vai cair no outro erro que você falou, que é da negligência, simplesmente. Então eu não Uhum. faço. Já que já que não dá para ser do meu jeito, então eu não faço. E tá tudo bem, porque Deus entende que tem que ser daquele jeito, né? Uhum. Não, não, não. Uhum. Não Uhum. vai falar, não, entende? Chegar para Jesus lá, quando ele vier, né, nos buscar e falar isso, ó, eu, Jesus, eu até tentei, mas assim, a vida que o Senhor me deu foi louca demais e não deu tempo para eu orar, nem ler a Bíblia, então assim, o Senhor entende, né? Não vai colar, gente, porque na verdade nós temos tempo suficiente, sim. Uhum. Temos Uhum. tempo suficiente para estar com Deus, para buscá-lo, para conversar com Ele. Por quê? Porque isso acontece agora, no dia a dia, na vida prática. Uhum. E Ele nos convida para fazer todas essas coisas em relacionamento com Ele. Então, Uhum. eu posso sim fazer muitas das disciplinas enquanto eu faço outras coisas também, não só nesse ideal. E Bonhoeffer também fala isso, né? De que é muito importante quando a gente se desilude, porque essas ilusões são, na verdade, prejudiciais. Essas Uhum. ilusões mantêm presos em ideais errados, distorcidos, visões muito rigorosas do que eu acho que tem que acontecer na minha vida e de como eu espero que Deus se comporte também na minha vida. Então, quando eu tenho uma vida muito atarefada, por exemplo, é como se eu dissesse para Deus assim: eu me recuso a ter um momento de oração e leitura da Bíblia nesse caos aqui, porque você me deu esses filhos, você me deu esse trabalho, você me colocou nessa bagunça aqui. Uhum. Então, no fundo, gente, isso tem muito a ver com a nossa idolatria do controle. Eu quero, Totalmente. eu quero controlar todas as circunstâncias, eu quero controlar tudo aquilo que acontece, e eu quero controlar também o que Deus deve ou não fazer na minha vida e Uhum. como eu vou me relacionar com Ele. E, enfim, por isso, como Bonhoeffer fala, o quanto antes nós nos desiludirmos conosco mesmo, com tudo isso, e entregarmos ao Senhor essa tentativa de controle, aí nós vamos poder viver a realidade que Deus nos dá, sabe? A vida Uhum. com Ele, a vida com nossa família, e se alegrar com isso, e Sim. participar disso com gratidão, percebendo as coisas incríveis que Deus está fazendo. Então, Sim. muitas dessas distorções relacionadas com a prática das disciplinas têm a ver com idolatrias no nosso coração, porque a gente não conhece a Deus e a gente tenta manipular Deus como um gênio da lâmpada, Uhum. porque a gente exige um controle exagerado das circunstâncias e só aceita, né, praticar essas disciplinas quando essas circunstâncias são perfeitas. E quando isso não acontece, a gente simplesmente abandona, quase como num ato de rebeldia, Uhum. e a gente Uhum. fica com nada, como a Edith Schaefer colocou.
E no final das contas, nós é que saímos prejudicadas por não desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor, que está lá disponível todos os dias para caminhar com a gente, conversar com a gente e nos ensinar a viver. Ou seja, para nos proteger do legalismo, a gente precisa conhecer o nosso Senhor como um Deus pessoal, o Pai de Jesus Cristo, o meu Pai, aquele que sabe quem eu sou, me chama para viver mais um dia com Ele. E para isso eu preciso ler a Bíblia, conhecer as Escrituras, ter tempo também para ouvir, né, a palavra do Senhor. E eu posso fazer isso também no momento em que eu estou indo para o supermercado, eu posso ouvir a Bíblia em áudio, no momento que eu estou me deslocando para algum lugar, ou com a interrupção das crianças, como eu já vi várias pessoas postando fotos, né, e mostrando e encorajando as mães a fazerem. Eu posso estruturar algumas rotinas para enquanto as crianças fazem tal coisa, eu posso abrir a minha Bíblia e ler a Bíblia sozinha, depois eu posso ter momentos para ler a Bíblia com elas. Enfim, nós precisamos ter esse coração disposto a buscar a Deus, abrir mão desse controle, sem encaixar Deus na minha rotina, mas ir submetendo e me expondo ao que Deus está querendo fazer comigo, né? Então, enfim, são algumas inversões Sim, que a gente tem que fazer dentro do nosso coração, sabe? E Ele é Deus, não eu. exatamente. Não sou eu que Ele controlo, né, o que eu vou fazer aqui, como eu vou me dispor, digamos, eu vou me colocar ali diante do Senhor, né, em submissão a Ele, falando, olha, estou aqui, Senhor, eu vou orar, eu quero falar com o Senhor, e daí se abrir para aquilo que Ele tem para aquele momento, sem né? exigir, né? Sem colocar regras do que Ele tem que me mostrar, né? Você também pode correr esse risco de abrir a Bíblia já tendo um objetivo muito claro do que você quer tirar dela, entende? Então, a Bíblia que submete a você aos seus objetivos e interesses. E ao contrário, nós temos que nos submeter à palavra do Senhor. Exato. Então, exige humildade, exige entrega, exige confiança, exige você se expor realmente a um Deus que você ainda não conhece completamente, que é realmente muito maior do que aquilo que eu já sei, já aprendi, mas Ele está disposto a me ensinar e caminhar comigo. Então, eu acho que esse coração disposto a conhecer a Deus de verdade é quem vai nos proteger cair nesses exageros e nessas distorções. Não caminhar sozinho também, não caminhar sozinho. Sim. Ter, né, outras amigas, outras mães, ter uma igreja, uma comunidade que te ensina e que te ajuda a fazer isso. E fazer isso agora, no dia que você tem. Isso. Se hoje não deu tempo, se hoje foi mais difícil, tudo bem, amanhã é outro dia. E ainda assim, hoje, quando você estiver exausta, deitada na sua cama, você pode fazer isso, deitada no seu travesseiro, entende? Orar, conversar com o Senhor sobre o dia, pedir graça. Então, enfim, É, é pessoal. sim. Lindo. E até você falando da analogia sobre o nosso relacionamento com o marido, né? Eu sei que você falando, todas as mães sentem essa tensão no casamento quando os filhos chegam, né? Porque realmente muda demais, né? A nossa rotina, o nosso relacionamento, tudo isso. Só que existe uma diferença grande, né? Entre o nosso marido e Deus, né? Porque às vezes você pensa, tá, eu tô até tentando, mas o meu marido tá em outra vibe, ele tá chegando mais cansado, ele não tá correspondendo. Deus, ele não mudou, né? Deus não está abalado com a chegada da criança também, igual você, né? Deus é constante, Deus, ele é imutável, ele continua igualzinho, né? E ele tem exatamente a porção de graça que a gente precisa para aquele dia. Então é muito rico a gente pensar em Deus assim também, né? De que ele Exatamente. não muda, ele não tá lá em crise porque a gente ficou 3 dias sem orar e tá chateado lá no canto pensando, agora você vem, depois de 3 dias sem falar comigo. Não, passou 3 anos sem orar, ele tá igual lá, falando, minha filha, eu tô aqui, só vem, não tá Exatamente. magoado, não tá chateado com você, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho incrível é que nas nossas vulnerabilidades mais intensas, nos nossos momentos de maior fraqueza, eu acho que quando você está se sentindo mais esgotada, aí é que Deus te encontra com mais poder,
sabe? Uhum, Porque uhum, aí que eu acho que é uma outra ilusão de que achar assim, quando eu tô super bem, com muita energia, com muito tempo, aí eu vou ter um devocional ótimo, eu vou estar totalmente disposta para prestar atenção em Deus. Só que justamente como Deus está presente nesse nível tão próximo de nós, ele alcança a nossa realidade também nos momentos de fraqueza, de fragilidade, de dor, de angústia. uhum, É justamente quando você está provavelmente exausta e que você não consegue, às vezes, nem processar uma frase direito, mas você tem aquele grito de socorro, né? Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. É nesse momento que essa oração tão simples e tão, às vezes, que você acha assim, sem poder nenhum, se uhum, torna algo extremamente poderoso para o Senhor vir e te sustentar, te uhum, acolher e te consolar, uhum, te dar uhum. a graça que você precisa para aquele momento, sabe? Que Então já lindo. teve momentos em que eu estava completamente prostrada por estar em situações de angústia, de sofrimento, ou de doença, de limitação física, que eu lembro que as minhas orações eram: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso de ti, me ajuda agora. Isso é oração, entende? Isso é Uhum, oração, isso é conversa, isso é intimidade, isso é relacionamento com o nosso Deus. uhum, Então a gente cria uma ilusão de que a oração tem que acontecer em um molde específico, com palavras específicas ou seguindo um roteiro específico. Isso tudo é pedagógico para nos ensinar e tudo mais, mas não, uhum. é o encontro pessoal com esse Deus, sabe? Sim. Que como você falou, não muda, não se cansa, Uhum, fica chateado com a gente, e está disponível sempre, todos os dias. Então, nós precisamos simplesmente aparecer para esse relacionamento, entende? uhum, Lembrar que nós estamos em aliança com esse Deus todos os dias, desde o momento que uhum, a gente acorda até a hora da gente dormir, Ele está conosco. E a gente pode uhum, conversar com Ele, ter esses pequenos momentos de pausa, de orações com Ele uhum. ao longo de todo o nosso dia. E, Sim, e isso, Ele está sempre presente para nos sustentar. sim. Lindo, maravilhoso isso. E falando um pouco sobre essa dinâmica da nossa vida, né? A nossa vida ser tão dinâmica mesmo, tão instável. A gente tem dias bons, dias ruins, fases difíceis, enfermidades, crises dos nossos relacionamentos, chegada de filhos, filhos doentes, parentes que precisam da nossa atenção. A gente tem realmente uma vida muito dinâmica, né? E no seu livro, e você tem esse capítulo que fala sobre isso, acho que no início de cada livro, né? Falando um pouco assim sobre como a vida não é estática, como a vida é dinâmica, né? E como, da mesma forma, as nossas práticas espirituais também são dinâmicas, né? Isso, E nós temos a possibilidade de viver essas disciplinas de formas diferentes, em fases diferentes. isso mesmo. E claro, a maternidade é uma dessas coisas dinâmicas que acontecem na nossa vida, né? E não é a única, claro. Mas como a gente está falando aqui com mães, assim, eu queria que você, talvez falando de forma mais prática, assim, sabe? O que que a gente pode fazer para incluir isso como uma disciplina dentro dessa vida cheia de interrupções, que é uma característica muito grande aí das mães, que imaginavam que iam dormir tal hora e não podem porque aconteceu alguma coisa, alguém vomitou, né? Alguém chorou, que imaginavam que iam acordar antes dos filhos, mas daí eles acordam com. Eu sempre brinco que eles acordam com o barulho das nossas pálpebras abrindo, que faz um ploc e a criança deve ouvir, porque não é possível. Eu já tentei várias coisas assim para mudar a minha dinâmica, né? De momento, eu gosto muito de ter, né, um momento em silêncio, além dos momentos cheios de bagunça ao meu redor. É importante para mim ter esse momento separado, né, protegido. Então eu já tentei, eu cada vez fui acordando mais cedo. E as crianças sempre acordando, né? E eu precisei mudar um pouco isso, sabe? Mudar e entender o que que o senhor estava me mostrando. Poxa, agora, Geise, não vai ser daquele jeito que você queria, né? Mas não fugiu do meu controle, minha filha. Fica tranquila. Eu continuo te esperando aqui. Eu só quero te ensinar a fazer isso de outra forma também. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, coisas práticas. Eu sei que você fala muito sobre proteger as manhãs, só que na vida com crianças isso é um pouco diferente, né? Porque O que que você, assim, pode nos dar de dicas práticas para que a gente consiga incluir dentro dessa dinâmica de interrupção, de incerteza, mesmo que para quem tem rotina como eu, que gosta da rotininha e tal,
Como que a gente pode lidar com esses imprevistos e ainda assim ter essa disciplina? Pois eu acho que eu não gosto muito de regras e dar receitas assim, sabe? Uhum, Justamente, é muito dinâmico, depende muito de cada pessoa, de cada fase, das pessoas que moram com você, das características dessas pessoas. Então, assim, eu acho que cada uma que está nos ouvindo aqui pode ter essa disposição de buscar, de testar, de ver o que funciona, o que não funciona. E claro que a gente pode trazer aqui algumas sugestões e algumas ideias, uhum, mas não vejam isso como regras, sabe? Como coisas rígidas. uhum, Adapte, tente de forma diferente, porque são muitas variáveis envolvidas aí. A questão é, você foi feita para conversar com Deus. Deus deseja se relacionar com você e Ele quer que você converse com Ele, que você ore, né? Isso que a gente chama de oração. Ouvir a voz dele revelada na palavra. Então, muitas vezes você pode começar isso com a leitura da Bíblia ou ouvindo a Bíblia e responder a essa palavra, ou simplesmente expressando seus pensamentos, trazendo as coisas do dia, trazendo situações e conversando com ele. uhum, Claro, pedindo socorro, pedindo ajuda, ou agradecendo, ou adorando. E isso pode acontecer de várias formas diferentes na nossa rotina. Eu acho que um ponto tem a ver muito com as características de cada uma de nós. Por exemplo, eu sou mais contemplativa, então eu gosto de ficar quieta, de ficar em silêncio. uhum, Eu tenho facilidade de buscar um espaço, um lugar para me aquietar. Eu já conheço muitas amigas que não são assim, são uhum, agitadas, são muito dinâmicas e elas não conseguem sentar. Então, ter esse momento devocional com Deus para uma pessoa mais introvertida, mais calada, mais calma, vai se manifestar de uma forma diferente para uma mulher que é mais ativa, mais agitada, mais que fica se mexendo mesmo, sabe? uhum, uhum. Então, é, só essa característica já vai interferir no modo como você vai conversar com Deus. O ponto é, as duas precisam conversar com Deus. A mais tranquila, a mais calma, a mais agitada, a mais que gosta de mexer mais. Então, sei lá, você vai poder então alinhar momentos do seu dia que respeitem essas características. Ok, e claro que com os filhos isso vai ter ganhar uma outra variável importante, dependendo da idade dos seus filhos, se você está amamentando, se ainda é um bebezinho, se eles são filhos pequenos, se eles já são filhos maiores, né? Ou se tem maiores e pequenos misturados. Então, isso tudo vai ser um elemento importante na sua rotina também para você avaliar tudo isso. Se você é, se você fica o tempo todo em casa com eles, se você divide esse tempo da casa ainda com algum trabalho online, remoto, ou se você fica dedicado o tempo todo para a vida em família, se você sai, se você trabalha fora, se você às vezes tem esse meio período, né? Meio período fora, meio período em casa. Tudo isso, gente, vai interferir nesses ajustes que precisam ser feitos. Mas o ponto é, inclua hábitos de oração na sua rotina. Então, vamos pensar nesses micro hábitos, sabe? Pequenas atitudes que você pode fazer. Um hábito que eu acho que é muito importante é justamente você lembrar de Deus logo que você acorda. Hum, Enfim, claro que isso pode ter, independente do horário que você acorda, independente se você dormiu 2 horas, independente se você dormiu a noite toda, mas especialmente pela manhã, né? Quando hum, você vê que o dia amanheceu. Lembrar disso, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que o sol nasceu de novo, porque Deus continua fiel à sua promessa de fazer o sol nascer de novo. E que, portanto, Ele vai cuidar de você. Não interessa a noite que passou, não interessa o dia que você teve anterior, não interessa as coisas que aconteceram que você não deu conta de fazer. Esse é um pequeno hábito, gente, que impacta demais a nossa vida, sabe? Justamente porque muitas vezes o nosso coração fica ansioso, fica preocupado, fica frustrado com todas as coisas que não deram certo. E realmente pode ter situações muito desafiadoras e pesadas, né, para as mães. Então, lembra disso pela manhã.
assim que você vê o primeiro raio de sol, ou se você consegue ver o sol nascendo, né? Porque você pode estar amamentando o bebê nesse momento. E aí, enquanto você está acordado, o sol está invadindo aí a janela do seu quarto e está transformando, né, da escuridão para a luz. Esse é um micro hábito que tem um poder imenso no nosso coração, de trazer a gente para a realidade, de que existe um Deus que sabe, que cuida de mim, que não sou eu, que independente de tudo que aconteceu, Deus está comigo agora. As misericórdias dele se renovam sobre mim agora. Então, é simples, entende? É uma questão de segundos. Eu posso estar o quão cansada for, o quão sonolenta for, que é simplesmente você lembrar dessa realidade e você orar isso e conversar isso com Deus. Obrigada, Deus, pelo sol, obrigada por mais um dia. Eu preciso do Senhor comigo hoje. Obrigada. A sua palavra me sustenta. Dependo do Senhor. Assim como eu estou aqui amamentando meu bebê, eu preciso que o Senhor me alimente. Eu preciso da vida que só o Senhor tem para me dar. Sabe? Eu acho a maternidade incrível por todas essas analogias, sabe? Sim, são muitas. Você pode passar simplesmente despercebida e ignorar. Então, esses hábitos espirituais são para você aproveitar essas situações. Enquanto você amamenta seu filho, lembra que você também precisa se alimentar da fonte da vida, que flui da videira verdadeira, Jesus. Sem essa vida, sem se alimentar disso, você não vai conseguir sobreviver, você não vai crescer, não vai florescer, do mesmo jeito que o seu bebê precisa do seu leite. Então, esse micro hábito de oração, quando acordar pela manhã, é algo interessante. E a maioria de nós tem o micro hábito de olhar o celular quando acorda, né? Isso corta totalmente essa nossa conexão com o sagrado, né? E aí você pode falar assim, eu não consigo, minha mente está muito cheia de coisas, né? Os pensamentos confusos, hiperativo, né? Eu não consigo prestar atenção, eu não consigo ter foco, minha mente viaja para muitos lugares. Justamente porque nós estamos tendo hábitos todos os momentos de distração constante. Hábitos de não prestar atenção, muito por causa das redes sociais e do modo como esses aplicativos são desenvolvidos para roubar nosso foco, roubar nossa atenção, não treinar você concentrar, porque você fica mudando muito rápido. Tudo tem que ser segundos, tudo tem que ser cada vez mais rápido. Então, não pense que esse é o normal e que é assim, entende? Nós estamos sendo moldados por esses hábitos que nós praticamos todos os dias. Para você inserir hábitos espirituais, você tem que muito provavelmente perceber outros hábitos que estão te atrapalhando e te afastando de uma vida com Deus. E o celular é o principal deles, sem dúvida, Jay. Sim. Nós estamos treinados para qualquer momento que nós temos, as pausas, os deslocamentos. Eu estou esperando antes de uma consulta médica começar, antes de uma reunião online começar, eu vou para o celular, entendeu? É um hábito que já virou prática. E a ideia, então, é substituir esse hábito por pequenos momentos de oração, pequenas conversas com Deus, sabe? Levar sua mente para prestar atenção na palavra de Deus e conversar com Deus. E trazer as coisas do seu dia a dia, trazer os seus filhos, as demandas, as coisas que vão acontecer ali em conversa com Deus. Trazer a palavra para sustentar as decisões que você precisa tomar. Se aquietar diante do Senhor para ouvir o que Ele tem para dizer também. Não só chegar e falar e fazer outra coisa, entende? Então, com certeza, esses momentos do celular, se você substituir por momentos com a palavra, você vai ver que você tem, sim, formas de fazer isso. E se você está fora de casa, por exemplo, ou você não tem como abrir a sua Bíblia, usa a Bíblia online. Tá aí um aplicativo muito útil, que você pode recorrer ao seu celular e fazer uso dele, entende? Tem vários aplicativos diferentes, mas eu acho que aquele do YouVersion é um dos mais completos. Tem planos de leitura bíblica, tem Bíblia em áudio. Você pode meditar no versículo do dia, você pode ler aquele versículo várias vezes ao longo do seu dia. Então, substitua esses pequenos hábitos de você ir para o celular para ver outras coisas e entrar nas redes sociais
para você entrar no aplicativo da Bíblia e ler a palavra, e Uhum. meditar, e conversar com o Senhor sobre as suas demandas. Sim. Eu acho que uma outra, alinhar a leitura e a oração junto com outros hábitos, sabe, do dia. Então, enfim, eu faço muito isso enquanto eu estou arrumando a casa, estou colocando roupa para lavar, estou Uhum. varrendo a casa, estou lavando louça. Então, eu estou conversando com Deus. Uhum. Porque nós estamos pensando o tempo todo. E, Sim. e como que a nossa mente funciona? A gente fica remoendo coisas que já aconteceram, Uhum. revendo diálogos, revendo situações. Às vezes você imagina que você poderia ter falado algo diferente, poderia ter feito algo diferente. E aquilo tudo gera, às vezes, frustração, ansiedade, tristeza, raiva. Uhum. Ou você fica antecipando situações que vão acontecer, imaginando coisas, construindo cenários, elaborando situações e se preparando, às vezes, para essas situações, sozinha, com seus Uhum. botões, né? Uhum. A gente está o tempo inteiro conversando conosco mesmo, com os nossos botões, Sim. que é um outro hábito, que gera muitas vezes ansiedade, frustração, e você vai sentir as consequências desses pensamentos que você está acolhendo, desses ciclos que você vai construindo na sua mente. Então você sofre igual, você se frustra igual, mesmo que sejam com situações imaginárias que não aconteceram ainda. Então esse Uhum. é um outro hábito que a gente pode substituir. Uhum. Converse com o Senhor. Leve seus pensamentos a prestar atenção em Deus. E Sim. essas coisas que estão te incomodando, que estão te perturbando, leva isso em oração para Deus, entende? Uhum. Deus, aquilo que aconteceu ontem, eu fiquei tão chateada, eu falei assim com os meus filhos, eu disse isso pro meu marido, nossa, olha só, eu falei isso, isso e isso. Poxa, Deus, me ajuda, me dá sabedoria, me acalma meu coração. Agora eu tô percebendo que eu fui tola. Aí vem um versículo na sua mente, Deus traz um versículo, sabe? Uhum. Abre a sua Bíblia, lê aquele versículo, medita naquele versículo, Uhum. sabe? Seja o que for que você estivesse fazendo, você pode parar, conversar com Deus ali em Uhum. segundos, minutos sobre aquilo, entende? Uhum. Vocês percebem que é diferente de ter um Nossa. momento de oração perfeito, ideal. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de Sim. fazer isso ao longo das coisas que acontecem no Uhum. dia. Mas você para de colocar você mesma no centro e pensar só em você e os seus Uhum. pensamentos alienados, e tudo que você faz em relacionamento com Deus, levando os seus pensamentos para Deus. E aí você pode orar, e aí você pode Uhum. conversar com Ele. E, enfim, antes de dormir, que é uma É. também que você tá sozinho, né? Claro que às Uhum. vezes a criança tá dormindo junto, pode ter situações, né? Em que toda a família tá ali junto na cama. Criar hábitos de fazer uma leitura junto, ler Uhum. a Bíblia junto com as crianças. E aí você ora junto com as crianças, mas não Sim. só uma oração infantil. Pode trazer Uhum. suas orações juntas ali também, ensinar Uhum. para que seus filhos também vejam como você se relaciona com Deus, sabe? Quando eu vou em algumas igrejas falar sobre. Tem uma palestra que eu dei há alguns anos atrás que fala sobre formação emocional da criança, né? E como que os celulares, essas tecnologias estão atrapalhando o desenvolvimento emocional dos filhos. Então, eu acabei indo falar para muitos pais sobre esse assunto. Uhum. E aí os pais vinham com situações para mim, né? Aí eu tô assim, socorro, Deus, você me põe em cada fria. Porque eu não tenho filhos, então eu não sei exatamente como essas situações se desenvolvem no dia a dia. Mas, por exemplo, vinham pais falar comigo que a criança chorava muito e não queria dormir no quarto dela. E isso Uhum. todas as noites. E ele Uhum. não sabia mais o que fazer. Aí eu, tentando ajudar de alguma forma, falei assim: mas você já conversou com ela? Você já perguntou para ela por que que isso não acontece? Claro, não no momento que ela tá chorando, que ela tá com o emocional todo alterado ali, né? Mas quando ela tá Uhum. bem, quando ela tá tranquila, no momento que ela tá brincando, conversa com ela, é, fala com ela que você preparou aquele quartinho com muito carinho para ela. Você tem o hábito de orar com ela antes de dormir, né?
para que ela se sinta segura ali naquele quarto, que ela reconheça ali como o espaço dela. Enfim, passou um tempo, aí esse pai me mandou uma mensagem depois por e-mail contando que ele fez isso. E que foi Uhum. ótimo, que daí a criança se acalmou, ele resolveu a situação específica que estava causando medo, e a partir daquele momento ele passou a orar com ela todas as noites e ela passou a dormir tranquilamente no quarto dela. Uhum. Aí o que eu percebo quando eu converso com os pais e tal? Eles não oram com as crianças. Por quê? Uhum. Porque são pais e mães que já não têm o hábito de orar, de conversar com Deus, entende? Então isso é um ponto muito importante. Porque não adianta você querer fazer isso só para mostrar para os seus filhos, porque não é assim que funciona. Uhum. É um relacionamento pessoal que você tem que desenvolver com Deus. Uhum. Uhum. Claro, né? O quanto antes melhor. Antes até de Uhum. ter filhos. As Sim. crianças elas vão entrar em uma família que já tem o hábito de orar, de conversar com Deus. Mas, Uhum. claro, se você se converteu agora, já com filhos, se você nunca teve essa experiência antes, tudo bem. Você vai aprendendo isso junto com seus filhos. Mas isso é um ponto muito importante, de não ver a oração, as disciplinas, como uma performance, algo Uhum. que você tem que Uhum. mostrar que você faz para os seus filhos, porque não é assim Uhum. que funciona. Eles sacam rapidinho que aquilo ali não é de coração. Pois Uhum. é. Então, essa oração, ela vai ser desenvolvida junto com os seus filhos, na frente de seus Uhum. filhos. Eles vão ver isso também acontecendo. Mas de uma maneira real, de uma maneira pessoal, o Uhum. seu relacionamento pessoal com Deus se desenvolvendo ali na vida em família. Sim. E, enfim, eu acho que se você sai para passear com seus filhos, se você sai para tomar sol, empurrando o carrinho de bebê, vai conversando com Deus ali, gente. Sim. Nossa, é muito gostoso fazer isso. Pois é, então assim, tem Uhum. várias situaçõezinhas, esses pequenos hábitos que eu acho que você pode simplesmente tirar o seu foco de outras coisas e esses pensamentos confusos Uhum. Uhum. para pensar em Deus e conversar com Ele. E eu São acho tão rico assim como esses pequenos hábitos, eles meio que alimentam o desejo por um hábito mais robusto a longo prazo, sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, tá, eu não consigo acordar mais cedo agora nessa estação, não consigo fazer aquele momento que eu queria, que também é muito gostoso, mas não consigo. Aí você vai adicionando esses micro hábitos aí no seu dia e o seu coração vai ficando com tanto desejo por estar com o Senhor que você não se importa de dormir um pouco mais tarde para conseguir ficar sozinha, enfim, tipo, enfim, sós, né? Passei o dia inteiro aqui, né, com o Senhor, sendo interrompida, mas tudo bem, foi gostoso, foi maravilhoso, não estou ressentida com isso, mas eu estou ansiando por finalmente ter um tempo só meu e Deus, né? Então, é meio que retroalimentar, não é? Uma coisa vai assim, alimentando a e outra. o que eu falo de proteger os momentos, porque isso Uhum, você tem que ser intencional. Então, eu acho muito importante o marido e a esposa se protegerem nisso, sabe? uhum, O uhum. marido programar aí vocês juntos em família um momento em que ele fica com os filhos para você ficar Sim, sós com Deus, sabe? Para você, às uhum, vezes, dormir, para você fazer outras coisas. sim, E essas pessoas, às vezes, não param para fazer intencionalmente, sabe? uhum, uhum, Da mesma forma que, às vezes, o marido fica fora o tempo inteiro, então ele precisa também ter um momento a sós com Deus, e sim, ele vai fazer isso, às vezes, no fim de semana, ter esse momento, né, de leitura bíblica mais atenta e tal. A mesma uhum, coisa é a mulher, então faz isso, combina aí com o seu marido dele sair de casa com os meninos, vão todo mundo uhum, para o sorvete, e aí você tem o seu tempo em paz, com a sua Bíblia aberta, seu journal, uhum, sabe? uhum, E aí você tem aquele seu tempo com Deus. sim, E vice-versa, de você também fazer isso para ele ter o tempo dele com Deus. sim, uhum, E organizar a rotina. A gente precisa realmente de organização. sim, uhum, Ser intencional com o tempo é um desafio, mas não dá para você viver assim, vou fazendo quando sobrar tempo. é, Quando eu tiver férias, quando as crianças uhum, tiverem um ano, quando eu me aposentar. Não dá, vai uhum, passar a vida toda. uhum, A questão é viver em relacionamento com Deus agora, seja qual for o uhum, seu contexto, em qual fase você estiver, mas sabendo disso, que essas fases vão mudando também o nosso engajamento com Deus, o tempo que a gente tem para Deus. uhum, Precisamos ser intencionais em todas essas fases, justamente para sim, você não se cobrar demais e se frustrar, ou para uhum. você simplesmente achar que não é viável.
porque Perfeito. a gente tem tempo suficiente para conversar Sim, com Deus. sim. E eu lembrei de alguns exemplos aqui de casa nesses micro hábitos, né, de oração. Ah, sempre toda criança que se machuca vem pro colo da mãe e pede um beijo, né? Parece que o beijo cura, né? E aqui em casa o hábito é jamais só o beijo, é sempre o beijo e uma oração, né? E sim, a gente tem a oportunidade várias vezes por dia, né? De pegar no colo, orar, dar um beijinho e a criança segue. Aí esses dias um dos meninos machucou e tal, e eu tava meio desatenta naquela hora, eu só, ai, vem cá, dei um beijo e despachei a criança, né? Ele voltou, mãe, você esqueceu de orar, é muito mais importante que o beijo. Olha que bonitinho. E daí eu, ai, é verdade, filho, nossa, é verdade, né? Claro que a criança, ela quer aquele afago ali, né? E a mesma coisa, teve um dos meus filhos que começou a acordar de madrugada com medo. É bem normal, né? Tem uma certa fase ali que as crianças têm esses despertares aí com um pouco de medo e tal, imaginam coisas. E ele começou a vir todo dia, certo horário, aparecia aquela criança do meu lado, assim, no meu quarto. Mãe, eu tô com medo. Mãe, eu tive um sonho ruim. E eu nem preciso levantar da minha cama, Vanessa. Eu falo assim: ah, então vamos lembrar que Jesus está com você, vamos orar. Daí eu faço uma oração curtinha, ele ora, ele volta para a cama dele e acabou, né? Ele volta a adormecer. E não é aquela coisa mágica, tá, gente? De, né? Lâmpada mágica, orou e tá tudo bem. Mas é lembrar os nossos filhos de que eles não estão sozinhos, Isso. de enquanto a gente dorme, Deus não dorme, né? Essa é uma oração que eu faço com eles também à noite. Nós estamos indo dormir, Senhor, e como é bom saber que o Senhor está acordado, cuidando de nós enquanto a gente dorme. Então, as crianças vão crescendo dentro dessa cultura mesmo de disciplina de oração nesses hábitos diários, né? Não que seja perfeito, tá, gente? Sempre que eu dou esses exemplos, eu já fico cheia de temor falando, Senhor, o que que as pessoas vão achar que aqui. É uma receita mágica, né? Não, não, né? E tem falhas, tem dias que, né, o meu emocional acaba afetando ali, né? Coisas que a gente vai trabalhando sempre. Mas como é bom a gente saber esse caminho de volta, né? Sim. Lembrando que é um relacionamento com Deus ali. E esse é o ponto. Nós, mesmo como adultos, nós precisamos moldar o nosso coração para viver a partir dessa verdade. Uhum, Deus está comigo, que Ele se importa comigo. uhum, E mesmo nessa situação eu estou segura e eu posso recorrer a Ele para me sustentar. uhum, uhum, E ao fazer isso com os nossos filhos, nós também estamos ensinando isso para eles. Então, uhum, não é simplesmente para ele se sentir melhor, é porque o que está fazendo ele se sentir melhor é uma crença que você está colocando lá no coraçãozinho dele, de que Deus se importa com ele está seguro, ele é amado e ele pode recorrer a Deus e conversar com Deus pedindo socorro. E à uhum. medida que ele vai crescendo, ele vai conseguir fazer isso, às vezes, sem precisar ir para o seu quarto. Sim. Quando ele acordar, ele vai lembrar disso, vai orar, vai falar isso com Deus, ele vai se Uhum. acalmar e voltar a dormir sem precisar ir até você para você orar por Sim. ele. Então, é esse o ponto das disciplinas espirituais. As disciplinas nos moldam em pessoas que caminham com Deus, confiam nele, se submetem a ele para guiar a nossa vida e nos ensinar a viver. E nós precisamos fazer isso todos os dias, porque o nosso coração pecador se desvia disso muito rápido, sabe? A Uhum. gente se esquece muito rápido. E se eu deixar a minha mente, o meu coração se encher com as notícias, com as imagens, ideias e tudo Uhum. aquilo que está ao nosso redor o tempo inteiro, a gente vai viver as nossas vidas baseado no medo, nas minhas estratégias de controle, naquilo que eu acho que é o melhor e que não tem nada Uhum. a ver muitas vezes com o que a palavra de Deus orienta. Então, nós Sim. precisamos das disciplinas para nos moldar. E à medida que a gente vai fazendo isso, isso vai afetando o espaço da nossa família, porque nós vamos é, criando filhos, né? Criando esse espaço seguro para que todos ali, a mãe, o pai, os filhos, os, sei lá, todos os agregados que estão próximos ali, cresçam influenciados por Uhum. essa realidade, que existe um Deus que nos sustenta, que caminha conosco, que está nos transformando a imagem dele em Jesus Cristo. E nós nos alegramos de participar dessa vida que ele tem nos dado para viver em relacionamento com ele. Então, por isso que exige repetição. Os hábitos Uhum. são repetidos todos os dias, por causa disso. Porque nós precisamos ensinar essa verdade para nós, para o nosso Uhum. coração e para o coração dos nossos filhos, todos os dias. Sim.
Ai, que lindo, que delícia. A gente poderia falar ainda tanta coisa, eu acho, né, Vanessa? Por isso que eu recomendo demais, gente, que vocês sigam a Vanessa lá no Instagram. Qual que é o arroba, Vanessa? VA Belmonte. VA Belmonte. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês também na descrição. Se vocês puderem investir, comprem o box de disciplinas espirituais, que a gente falou só de oração aqui, ainda nem falou tudo que eu queria ter falado, mas eu acho que vocês vão se surpreender também com a riqueza desse material que vai colocar você aí para praticar, assim como tem feito comigo. Muito gostoso. E obrigada, Vanessa, obrigada de coração pelo teu serviço ao reino, né, por ter se disposto nas mãos de Deus mesmo para compartilhar aquilo que você tem aprendido, vivido Também. e tem abençoado demais as nossas vidas. Obrigada, querida, que o Senhor te Ai, abençoe. eu que agradeço, Jay. Obrigada demais pelo carinho, por também compartilhar, né, essa mensagem, encorajando tantas mães, tantas mulheres aí. Eu acho que é bom saber que a gente não está sozinha, né? Que a gente tem Exato. companheiros aí de jornada que Deus colocou ao nosso lado. E esse Amém. podcast, tudo que você faz, acaba se tornando isso, né? Esse encorajamento mútuo aí. Então, que Deus Amém. abençoe muito também esse ministério, sua vida, sua família. E eu Amém. fico feliz Obrigada. demais que a gente ter tido essa conversa. E como a gente está na nossa série Orar, eu queria pedir se você pudesse, por favor, orar pela gente, pelas ouvintes. Vamos orar, então. Pai querido, nós colocamos aqui todas nós, todas aquelas que, de alguma forma, chegaram até esse podcast, pedindo para que a sua graça seja derramada sobre nós. Nos ajuda a perceber a tua presença tão real e tão preciosa a cada manhã, a cada dia, nos conduzindo ao longo de tudo que fazemos. Nos ajuda a viver essa vida que o Senhor tem nos dado por graça, percebendo que todas as lutas, as demandas, as atividades, tudo isso está inserido nessa história maior que o Senhor nos chama para viver com o Senhor e para o Senhor. Abençoa todas as famílias, todos os filhos, todos os casamentos, todas aquelas que trazem as lutas e as orações diariamente para o Senhor, Pai. Nos ajuda a sermos fiéis nesse relacionamento com o Senhor, a aceitarmos esse convite que o Senhor nos faz todos os dias para conversarmos, para nos relacionarmos contigo. Que isso seja leve, Pai. Ajuda-nos a nos livrar dessas distorções, desses exageros, dessa tentativa de controle para fazer isso de um jeito perfeito, ideal e acabar negligenciando isso. Eu oro para que todas possam ter esse momento com o Senhor e vários momentos ao longo do dia, onde a nossa mente lembra que o Senhor está conosco aqui. Essas minhas irmãs, Pai, é o que eu te peço, na sua graça, que o seu amor seja abundante na vida delas, atraindo cada uma delas para mais perto, para estar com o Senhor, para orar, para meditar na sua palavra, para que elas cresçam e se fortaleçam em ti, Pai. Abençoa a Jay, a sua família, esse ministério. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram no @mãespelagraça para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.